O diagnóstico de um câncer, apesar de muita evolução na ciência, muita evolução na medicina, apesar de muitos métodos e protocolos sobre tratamento eficazes em relação ao câncer, apesar disso tudo, de todo o avanço, de todas as informações, o diagnóstico do câncer ainda envolve muitos estigmas, preconceitos, medos, incertezas. Por esses e outros motivos, é super importante que o paciente que foi diagnosticado com câncer seja também acompanhado por um psicólogo, por um profissional da saúde mental, visto que estudos apontam que o diagnóstico com câncer geralmente vem acompanhado com uma reação negativa, como por exemplo, muitos pacientes não aceitam o diagnóstico. E se eles não aceitam o diagnóstico, eles não aceitarão o tratamento, não compreenderão. Estudos também apontam que o diagnóstico com câncer pode causar, por exemplo, depressão, ansiedade, e dependendo do grau dessa depressão e dessa ansiedade, esses transtornos mentais podem afetar diretamente o julgamento do paciente. Se o julgamento do paciente é afetado, suas interpretações serão também afetadas. Esse paciente não terá as condições para compreender o seu diagnóstico, para compreender o tratamento que o médico está propondo. Além disso, é muito importante que o paciente participe de todo o tratamento que está sendo proposto pelo médico. E, obviamente, que envolva entusiasmo, que tenha ânimo, que não desista, que siga as orientações do seu médico. Um outro ponto que também os estudos apontam, que além do paciente ser afetado com esse diagnóstico, o seu ambiente familiar também é afetado. Muitas vezes é necessário que não somente o paciente seja acompanhado por um profissional da saúde mental, mas também a sua família, porque a família deve ser a principal rede de apoio de um paciente oncológico, visto que está convivendo com o paciente, acompanhando toda a sua história, conhece melhor esse paciente, compreende o seu contexto. Um outro ponto que é relevante é que muitos e muitos casos, estudos também apontam isso, de pacientes que foram diagnosticados com câncer, tiveram o tratamento, foram felizes no seu tratamento e recebeu o diagnóstico também da cura. E mesmo depois de passar todas essas fases, esse paciente continua deprimido, ansioso, de maneira excessiva, inseguro, com medo, não consegue desenvolver a sua vida como deveria. Mais um motivo para que esse paciente seja acompanhado por um médico ou por um psicólogo, por um profissional da saúde mental. E, por fim, quero compartilhar um outro ponto que também é baseado em estudos científicos, que é exatamente a ideação suicida em pacientes que foram diagnosticados com câncer. Isso ocorre, estudos apontam isso. Já tive também experiência de acompanhar pacientes oncológicos que pensavam, que alimentavam esse tipo de ideia. E esse ponto deve ter total atenção e ter profissionais que são capacitados para lidar com esse tipo de situação. Um profissional da saúde mental pode ajudar esse paciente a compreender o seu momento, a não desistir do tratamento e a não desistir da sua vida. Então, recomendo que todos os pacientes oncológicos sejam também acompanhados por profissionais da saúde mental. Desejo tudo de bom e muita saúde para todos vocês.